Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor, estou aqui com Murilo Groschwitz, treinador de corrida e corredor, e hoje temos um convidado para falar de um tema muito interessante. Estou muito empolgado para fazer esse podcast, esse episódio. Vamos falar de saúde mental e corrida. Por isso, trouxemos Diogo Veiga, médico formado pela Santa Casa, com residência em psiquiatria, portanto psiquiatra, e coordenador do grupo de referência de transtornos do humor e ansiedade da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com mestrando em Ciências da Saúde, com o tema biomarcadores do estresse e, obviamente, o mais importante, brincadeira, corredor amador desde 2022, então tem aí uma história também na corrida. Seja muito bem-vindo, Diogo, muito bem-vindo, Murilo. Boa noite a todos. Muito obrigado. Valeu, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Diogo, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que o tema de hoje ele é muito relevante, né? Outro dia eu me impressionei com um dado que eu ouvi num podcast de notícias que eu escuto, né? Que eu estava escutando num dia de manhã, de que, se não me engano, foi no dia 10 de março, saiu uma matéria de que o Brasil bateu um recorde no número de afastamentos, né? Por crise de ansiedade, depressão e etc. Bateu um recorde, assim, foi o maior número, acho que nos últimos 10 anos, né? Acho que desde que começaram a quantificar isso. E aí eu fui dar uma pesquisada, falei, quantos afastamentos, né? Foram 470 mil afastamentos em 2024. Então, assim, é um número super alarmante. E então, por isso que eu acho que o episódio de hoje, tenho certeza que o episódio é muito, muito relevante. E por isso que a gente convidou aí o Diogo, psiquiatra, que vai conversar com a gente sobre isso. Então, Diogo, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço aí, muito obrigado, André, muito obrigado, Murilo. Bom, é um tema de pessoal interesse, né, tanto pela corrida quanto pela saúde mental, né, imaginem. E eu vejo que é um tema presente nas conversas, mas pouco explorado, assim, sabe? Ele é pouco explorado para a pessoa sem transtorno mental e com transtorno mental, né? E diga-se ansiedade, depressão, enfim, ou até quem quer ser mais saudável e não ter uma ansiedade ou uma depressão. Sim. Então é um tema que precisa de muita conversa. O corredor, ele é alguém de uma certa especificidade, né? Ele não é, digamos assim, o paciente corredor não é um paciente comum, e a pessoa corredora não é uma pessoa comum, né? Interessante. Em geral. Depois eu quero entender Então, melhor no que dá o pra gente corredor, conversar. no que o corredor difere dos outros. Difere. Mas é um tema muito legal aí pra gente conversar, viu? Maravilha, Boa. Diogo. Diogo, eu queria começar aqui, como a gente sempre faz, com a sua história com a corrida, né? Pelo que eu vi ali, corredor desde 2022, então é algo relativamente recente, né? Como que começou essa história, que espaço que a corrida ocupa na sua vida hoje em dia e se ocupa algum espaço também na sua vida profissional, no sentido de que você se conecta através do esporte, utiliza isso como recurso para pacientes. Olha, assim, como começou, é aquela história, né? Eu acho que a gente quer ter uma vida mais saudável, vai fazendo diversas atividades físicas. A gente começa por academia, que é o que, enfim, eu acho que está mais no imaginário da pessoa normal, assim, né? E só que chegou a pandemia e foi aquela coisa, né? Eu segui tudo muito certinho, então não saía de casa, acho que igual todo mundo, fazer exercício de elástico, aquela coisa maluca, né? Até chegar um ponto ali, 2022, que eu falei, não, chega, não vou ficar esperando a academia abrir, não vou ficar nessa, coloquei aquelas máscaras que respirava, os shorts que eu tinha e falei, vou correr. Conversei, tinha até uns amigos da psiquiatria, um pessoal aí que corria, falei, vou correr também. E saí de casa correndo na avenida que tem aqui perto. Foi isso. Peguei gosto, depois de uns 5, 6 meses, procurei já uma assessoria, fui para outra dali a algum tempo e foi muito legal, assim, né? Até a minha primeira prova veio antes de ir para uma assessoria, foi uma provinha de 4 quilômetros, mas eu já achei incrível, assim, falei, nossa, isso aqui é legal demais. Com o tempo consegui, inclusive, que a minha esposa entrasse, que eu acho que é uma coisa
que fez total diferença. Então, a casa viver um pouco do que é a corrida, né? Porque a gente sabe que é um empenho diferente. Com certeza. E assim, tô nisso, né? Fui para as meias maratonas em 2023, 2024 fiz a minha primeira maratona lá no Rio, e agora tô no ciclo para a minha segunda maratona no Rio, aí se tudo der certo, né? Que legal. Legal demais. Então é isso, bem resumido. Então, mas, pô, você em menos de 3 anos aí já tá indo para a segunda maratona, é isso? Tô indo para a segunda maratona. Foi uma paixão avassaladora pela corrida. Avassaladora. Arrastou É, também. André é craque nisso. André é craque em arrastar pessoas aí para o mundo da corrida, né, André? Já convenceu muita gente da sua família. Com certeza. Bom. Da família ainda tá pendente, né? Mas um ou outro já está se arriscando aí. Que legal. E você tinha me perguntado a questão assim, né, na minha vida profissional. Basicamente, eu acho que vamos falar assim, né, por afinidade, aparecem no consultório e aparecem no assunto pessoas que correm. O que é muito bom, né? E eu, a partir disso, eu comecei a utilizar questões de mudança de estilo de vida muito mais na minha prática do que eu usaria antes, né? Uhum. E até entender, às vezes, quais são as dificuldades, quais são as barreiras para alguém começar, né? Porque uma coisa é eu olhar hoje num ciclo e olhar para a pessoa sedentária que chega lá para mim. Não é o mesmo peso, mas talvez as dificuldades iniciais elas sejam parecidas. Sim. Né? Então, a corrida ela serve dessa forma na vida profissional, né? Eu acho que ela foi muito útil, muito útil. Legal. Faz bastante sentido. Ô, Diogo, eu queria começar assim pela coisa mais básica, assim, que é quase tipo assim, eu sinto isso de forma muito clara. O famoso antes e depois, quando você sai para correr, enquanto você chega da corrida. Eu pessoalmente fico impressionado. Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu esse final de semana. Então, meu filho tá numa fase assim que ele voltou a dormir que nem um recém-nascido. Ele tem 1 ano e meio, entrou na escola, então tá resfriado. Então eu tinha tido uma noite de sono horrorosa, praticamente a noite inteira tentando fazer ele dormir, aquele caos. Eu acordei no sábado assim insatisfeito com a vida, a verdade é essa. E aí eu tinha o treino longo, né? E falei, se eu não fizer vai ser pior ainda, então eu vou fazer. Mas fui assim meio que na base do ódio, assim. Uhum. Eu cheguei 1h30 depois, falando assim, vai ficar tudo bem, isso é só uma fase. E eu queria saber, assim, e assim, impressionante, uma mudança brutal, assim, da água pro vinho. E de uma maneira muito rápida. Eu queria entender já, usar seu conhecimento para falar assim, o que acontece no nosso corpo a nível de neurotransmissores, o que é o esporte, não só a corrida, né? A gente é corredor, é aficionado, mas vai muito além, né? Tem gente que vai fazer dança, vai fazer... O que acontece no nosso corpo que traz essa sensação que em mim é muito forte, mas que eu sei que não é um privilégio só meu? O exercício físico, assim, né? Eu acho que quando a gente fala desse benefício dele, dá para a gente colocar uma tabelona e fazer várias diferenciações, né? Boa. Mas tem aquelas que são imediatas e aquelas que são de médio e longo prazo. Legal. Então, essa que você está trazendo, que é uma que a gente gosta muito, é aquela imediata. Então, a cabeça está cheia, eu vou e corro, puxo ferro, sei lá, danço, e você esquece, né? Você vira outro ser, renova, volta cansado, né? Fala que o estresse vai embora com suor, e isso é muito bom. Realmente, assim, o exercício, né? Vamos colocar atividade física, né? E vocês vão ver que eu normalmente não falo esporte, porque esporte precisa de competitividade, então, para as pessoas normais, atividade física. Ele imediatamente ele pode ativar
sistema recompensa, tá? Ativar sistema recompensa. Eu faço algo, esse algo é prazeroso, né? Eu ganho ali eu ganho o... Meu prêmio. Eu ativo a recompensa, eu ativo o prêmio de fazer. Então, me dá prazer, eu aumento dopamina, uns vão falar que eu aumento serotonina, eu ativo, por exemplo, receptores opioides, endocannabinoides. Então, tem uma gama muito grande do que a gente faz. Uhum. Quando medem um pouco, né? Então, tem uma revisão bem interessante, se alguém quiser olhar depois, que é o do Oswald, né, de 2020, que ela dá uma olhada geral nesses efeitos. E nos efeitos imediatos, parece mais que ansiedade ela diminui mais do que efeitos de sintomas depressivos, quando a gente fala de imediatos, tá? Uhum. E também tem melhora, claro, de sintomas de tristeza, o humor dá uma regulada. Então, aquele dia que eu falo assim, tem uma palavra que eu uso muito que é azedo, né? Aquele dia que você tá azedo, você vai, faz exercício, volta mais tranquilo. Então, isso é bem interessante, né? Alguns vão falar que o exercício tem que ter mais de 40 minutos, outros vão mostrar que um exercício longo diminui a ansiedade. Tem um estudo que ele cita até, que isso é até antigo, é um estudo de 79, que colocou as pessoas para correr 12 milhas e meia, dá mais ou menos 20 quilômetros, né? E viu que melhorou a simpatia das pessoas. Caramba. Então, claro que é um efeito imediato ali, né? Isso não perdura, mas eu realmente vejo que no fim de treino todo mundo se junta, é só amizade, né? Todo mundo se cumprimenta, todo mundo é legal. No começo tá todo mundo ali até meio estressado, o que vai fazer antes do longo, mas depois o negócio gira melhor. Uhum. Então, assim, fazer o exercício, eu vou fazer várias atividades. Eu vou melhorar a minha circulação cerebral, eu vou oxigenar, eu vou ativar sistema endocannabinoide, eu vou ativar sistema opioide, sistema recompensa. Então, isso é importante, isso é legal. Tem alguns cuidados, assim, né? Por isso que eu falei que a pessoa corredora, ela é diferente da pessoa não corredora. Legal. Fiquei bem E se eu curioso. falar para uma pessoa em geral, faça um exercício que a ansiedade vai diminuir, beleza? Beleza. Uhum. Agora, para o corredor, muda um pouquinho. Então, se eu corro, eu vou até pegar o dado, mas assim, se eu corro um pouco abaixo do meu limiar de lactato, isso diminui minha ansiedade. Se você fizer um treino acima do limiar de lactato e tem um período certo e tal, eu posso aumentar a ansiedade no efeito imediato. Uhum. Então, para o cara que corre e para o cara que já está em ciclo, o cara que tem pensamento de prova, o exercício ele não pode ser encarado como isso aqui é meu remédio, porque às vezes não vai ser. Muito E bom. quem está em ciclo de maratona ou coisa do tipo sabe que é estressante. Pô, aquelas 3 semanas antes, não sei, mas ano passado parece que eu me preocupava mais com o dia da maratona com alguns problemas do que com alguns problemas da vida, porque primeira vez que eu ia enfrentar, não sabia quantas horas eu ia correr, que calor que ia estar, se meu tênis ia dar certo, se eu ia quebrar ou não, eu não sabia. A corrida pode acabar virando o motivo da ansiedade da pessoa. O motivo certo? da ansiedade. Então, se a gente corre, se eu faço uma atividade física genérica e ela tem um aeróbico, ela tem um exercício de resistência adequado pelo tempo que a OMS manda, isso é ótimo. Na corrida, nem sempre, porque a gente também busca performance. E quando eu coloco performance, eu mudei um pouquinho quais são os paradigmas aqui. Perfeito. Faz sentido. Né? Então, não dá para eu chegar para o cara que é corredor, mesmo amador, mas que busca performance, e aí a gente pode pensar nos vários parâmetros de performance e falar, olha, corrida é sempre bom, corrida é sempre remédio para a cabeça. Às vezes não é. Perfeito. Tá? E aí, eu acho que tem mais coisas assim que a gente pode pensar nesse sentido, né? Uhum.
Acho muito interessante esse comentário. Desculpa, Diogo, te interrompendo, mas assim, Não, mas performance e saúde nem sempre andam juntos, né? Muitas vezes andam para caminhos opostos, né? Então, foi muito legal esse seu comentário, porque a gente tem que, é claro, a corrida pode ser muito benéfica, mas pode ser um motivo da sua ansiedade. Você falou ali do sistema recompensa, falou ali da dopamina, etc. Também vejo em alguns alunos meus, as pessoas podem até ficar viciadas em corrida, em exercício, né? Então, existe esse lado ruim. É claro que é preferível o vício numa corrida, por exemplo, do que em muitas outras coisas, mas existe também o vício em esportes, o vício em exercício, né? Que pode acabar levando a pessoa para uma série de problemas. é, E o... pode. Não, só ia perguntar, você falou pegando aqui, você falou de dopamina, serotonina, endocannabinoides, opioides. As endorfinas, que é aquela que a gente pensa, lembra Uhum. sempre, né? Elas entram aonde aí, nesse contexto? Elas entram nesse mesmo contexto de ativação, né? Então, quando eu ativo sistema, sistema recompensa, questão do prazer, tudo isso, as endorfinas elas vão entrar também, né? É meio complexo, não se os artigos eles não especificam exatamente como que isso ocorre, né? Fala que tem uma ativação geral. Tem uma das coisas que eu fui dar uma olhada recentemente é assim, né? Porque existe uma grande discussão e aí já vamos colocar naquela parte da tabelinha de benefícios a médio e longo prazo, né? Boa. Uhum. De se o exercício ele melhora a depressão, tá? E o que os artigos vão colocar para a gente, mais do que endorfinas, é o seguinte: eu tenho uma ativação das monoaminas, então serotonina, dopamina, noradrenalina, né? Uhum. Algo que antidepressivos também fazem, de alguma forma ou de outra, né? Então Uhum. a elevação ocorre por mecanismos diferentes, mas ocorre. Eu tenho, mais do que isso, uma ativação do fator neurotrófico cerebral, que hoje é o BDNF, que se fala tanto, que ele garante o quê? Ele garante que os meus neurônios eles se mantenham ativos, se mantenham funcionais, e mais do que isso, que às vezes aquele que não está tão funcional volte a dar uma funcionada, né? Uhum. Uhum. Então, parece que no médio e longo prazo, a atividade física faz isso, incluindo a corrida, né? Agora, quando você coloca na vida real, que é o ensaio clínico, não teve, assim, teve melhora de sintomas, mas não foi melhor do que remédio. Então, primeira coisa que eu gostaria, assim, se eu tivesse uma plaquinha para corredores que buscam um psiquiatra ou que por algum motivo acham que não precisam buscar, às vezes, Uhum. atividade física não substitui remédio, não substitui tratamento. Pode ser remédio, psicoterapia, sei lá, qualquer outra coisa. Ele é um auxiliar, um ótimo auxiliar que eu uso pra caramba, adoro, mas não substitui. Legal, Né? Gil. Desculpa te interromper, acho que esse ponto é muito importante, né? Eu acho que assim, às vezes a gente sempre tem os temores aqui dentro do podcast, porque a gente sabe que a gente está, de certa forma, influenciando, né, as pessoas e isso vem com uma responsabilidade enorme, né? E eu até fiz um vídeo para o Instagram recente falando de um estudo que justamente comparou antidepressivos e o início de uma prática de corrida e seus efeitos e o que esse estudo, e assim, pelo amor de Deus, eu sou um nefrologista falando sobre saúde mental, se eu falar alguma besteira você me corrige. O que ele mostrou foi uma não inferioridade em remissão de sintomas, só que num segmento curto, com um estudo relativamente pequeno. Então tá longe de ser assim uma evidência absurda que a gente pode... Uhum. E o que eu falei nesse vídeo era justamente, não substitui, né? Não deve se tomar cuidado. Não. Em vez de ir no psiquiatra, eu vou entrar numa assessoria de corrida. Cuidado, inclusive você já até deu uma deixa que é muito interessante, que eventualmente você pode até piorar seu distúrbio de ansiedade, depressão, a depender de como Uhum. você fizer isso. Uhum. Então é isso, assim. Hoje a gente não pode. Não existe. Nunca ninguém mostrou superioridade. Mas
alguém já mostrou não inferioridade, como nesse estudo, ou ainda não podemos concluir isto ainda? Não podemos concluir ainda, tá? Perfeito, perfeito. Eu acho que aí é um ponto legal, assim, né? E para a medicina, eu acho que quando você é um pouco responsável, o não podemos concluir, ele é interessante porque ele guia. Então, assim, eu tenho um paciente com uma depressão. Remédio, eu falo remédio, mas vamos lá, medicamentos Uhum. antidepressivos são viáveis, são efetivos comprovadamente. E tem algo que talvez não seja, mas ninguém provou que é pior, ninguém quer provou melhor. Eu não posso usar isso no chute, Com certeza, né? com certeza. Eu não posso usar isso no chute. Mas o que eu acho muito legal, e eu acho que esse é um dado que eu acho assim, é o que me faz indicar exercícios físicos para as pessoas. Então, chega alguém com depressão, tá? Remédio normalmente melhora muito. É um vício eu falar remédio, mas eu vou falar remédio. Remédio melhora muito. Tristeza, ele melhora, sei lá, pensamentos depreciativos, melhora apetite, melhora sono. Mas Anedonia, tem um né? negócio que Ou não? anedonia um pouco, né? Mas tem um negócio que chama função executiva. Tá? Uhum. E hoje, quem procura, sei lá, pessoas. A gente tem muitos trabalhos que são o quê? Trabalhos intelectuais, cognitivos. Então, assim, nossa vida hoje é pensar, organizar, concentrar. Eu acho que é difícil um trabalho hoje que não seja isso. Com E quando você certeza. quer função executiva, é a primeira coisa que fica atrapalhada numa depressão que a pessoa percebe, porque vem o chefe e fala, ô filho, você não está conseguindo ler as tabelas, Uhum. né? Uhum. Enquanto a medicação não é tão boa para melhorar a cognição, o exercício parece que ele melhora principalmente função executiva. Muito Então, olha que interessante. legal, ele vem como um complemento de um tratamento. Muito Uhum. bom. Tá? E função executiva, assim, tem remédio hoje que vende falando a propaganda, olha, nosso foi o que melhorou um pouquinho mais função executiva comparado com os outros. E aí o remédio custa uma porrada lá. Mas o exercício físico mostrou, claro, né, evidências que a gente ainda precisa de muito ensaio clínico, mas mostrou melhora em função executiva. Uhum. Que Pô, eu legal. quero organizar melhor, eu quero pensar melhor, eu quero me concentrar, e é o que eu perdi com esse meu estado depressivo. Vamos fazer um exercício. Uhum. Muito bom. Que Muito legal. Vamos. É. E sem contar os Para outros mim, isso benefícios, né? sem contar, né? Não, na Esse estudo que parte, o todas André as partes. mencionou, por exemplo, Diogo, os dois grupos, né, foram 141 sujeitos divididos em dois grupos, né, e foram 16 semanas de intervenção. E o grupo que praticou corrida pelo menos 2 vezes na semana teve melhora numa série de outros parâmetros de saúde, não relacionados à saúde mental, mas parâmetros como circunferência abdominal, redução da pressão arterial, etc. Então, assim, é um baita complemento, né, ao tratamento. Então, assim, acho que o que o André salientou ali é muito importante, né? A gente, em hipótese alguma, está falando, e o Diogo bateu o martelo nesse aspecto, né, de que o exercício sozinho pode tirar a pessoa de um quadro depressivo, etc., mas pode vir ao encontro de um complemento durante o processo, né, de tratamento, de terapia e tudo mais, né? E em hipótese alguma também a gente está falando que para alguém trocar o medicamento, parar de usar o medicamento e começar a correr, né? Não é a mesma coisa, né? Então, cuidado. Mas assim, é um baita complemento e traz uma série de outros benefícios para a saúde como um todo da pessoa. Sabe uma coisa que é legal, assim? A gente tem uma coisa nos estudos que são as pessoas que saem do estudo, né? Por algum motivo. E aí, às vezes, ela não é contabilizada, ou é contabilizada de um jeito diferente, né? Tem um estudo que enfim, acompanhou pessoas e tentou aplicar comparou antidepressivo com exercício, né? Uma terapia por corrida. É o E4D. E o principal problema para ter resultados melhores foi que a adesão à corrida foi muito ruim comparada com o antidepressivo.
Então, imagina você lá como médico e você fala assim, pô, eu sei que corrida é bom, mas a chance dessa pessoa não ir fazer é muito alta. E aí eu estou prolongando o tempo dela doente se ela não for fazer. Então, eu vou dar a medicação e vou falar para ela fazer um exercício. Eu ganho tempo para ela ir melhorando, né? Mas eu acho que isso é muito da nossa... Eu acho que isso é muito de uma prática médica, de uma decisão médica, né? O que eu acho interessante mesmo, quando a gente pensa em saúde mental, é também a capacidade de prevenção, que isso impacta todas as pessoas, não só quem está do lado de cada mesa. Né? E aí é mais ou menos o seguinte, ó. Tem uma corte que chama Rand. Se as pessoas fizerem 1 hora de atividade física por semana, tá? É pouco, né? É pouco. Assim, não sei, olhando hoje é pouco, mas 20 minutos por dia, são 5 dias úteis, diminui em 12% o risco de depressão. Uau. Isso é coisa. Isso é coisa, né? 12% é coisa. E aí é interessante que um outro estudo que saiu no JAMA falou assim, ó, se você fizer 4, aí é uma medida meio assim, né? 4,4 METs hora por semana, que é mais ou menos metade do recomendado pela OMS, você diminui em 18% o risco de depressão comparado com sedentários. E se você fizer completo, que a OMS manda, que seriam 8,8 METs hora por semana, você diminui em 25%. Caramba. Não são metas absurdas. Quando você está pensando em prevenção, você não precisa que o cara faça um ciclo de maratona, você precisa que o cara caminhe de forma moderada, e vamos resumir moderada, você tem que suar um pouco. Você tem que ficar levemente ofegante, né? Exato. Não sei, me ajuda. Não, né? é isso mesmo. É assim que eu explico moderado para meus pacientes. Tem que suar e ficar levemente ofegante. Eu te falei, você cansou um pouco? Então tá bom, não precisa Não morrer. pode conseguir conversar super fácil, né? Tem que ter precisar fazer pausas na sua respiração ali, é isso. Isso já previne depressão. Mais que isso, os lucros são outros. É isso que eu ia perguntar, Diogo. Esse benefício, ele é incremental? Tem um platô muito claro ou ainda estamos indefinidos? Porque na saúde cardiovascular é bem controverso, né? Existe até o paradoxo aí do endurance, né? Que isso a gente já discutiu em outro, que é aquela coisa da calcificação arterial que aumenta, mas a pessoa morre menos. Então é uma coisa meio... E se fala muito assim numa curva em U ou em J, em que o exercício em um nível muito acentuado, talvez, não temos evidência ainda para dizer isso, talvez possa ter aumento de arritmia. Com certeza a arritmia é uma das coisas que a gente tem certeza que pode aumentar. Mas como que é isso dentro da saúde mental, assim? Ou a gente não tem essa resposta? Parece que esse efeito dose-resposta ele ocorre no começo, depois tem um platô. Pensando em prevenção, tá? É claro que a gente tem que pensar qual que é o desfecho que eu estou procurando, mas em prevenção, o benefício é deixar de ser sedentário. Legal. Depois disso, quando eu estou pensando em prevenção na saúde mental, já não muda tanto. Ou os ganhos são muito pequenininhos, ou não são diferentes. Então, assim, quem que ganha saúde mental? É o cara que está sedentário e deixa de ser sedentário. Perfeito. Tá? Um pouco, e ele ganha com pouco. Ele não ganha com 5 horas por semana, ele ganha com 1 hora por semana. É uma medida super sensível, né? A prevenção de problemas com a saúde mental é super sensível ao exercício, né? Como você falou. Uma prática bem pequena, semanal, já leva a resultados muito significativos. Então, e quando eu quero que alguém comece, eu falo assim, ó, gente, é um degrau de cada vez, tá? Eu acho que isso é uma sorte de ser da Santa Casa, né? Que a gente atende pessoas de diversas características culturais, sociais, enfim. E às vezes eu falo, e eu sei que a vida da pessoa não é fácil. Sim. Eu vou falar, olha, faça uma atividade física. Gente,
O mundo não é desse jeito, né? Não. E aí eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, desce 2 pontos antes do ônibus e anda pro trabalho, Exatamente. já vai dar 15 minutos, Uhum. tá? É o melhor? Não é o melhor, é o possível. Com Só que o certeza. possível já é muito bom, Com certeza. Com certeza. tá? Com certeza. Tem evidência que eu acabei de falar? Não sei. Mas se ela andar esses 15 minutos, já é mais do que andava antes. Ela, ele, enfim. E começa assim, né? Outra coisa que a gente esquece, que exercício, ele tem que ser divertido, tá? Na hora que para de ser divertido, a adesão cai. Uhum. Sim, é aí que eu sempre falo, qual é o melhor exercício? Depende, o que você gosta de fazer, né? E eu fico imaginando, não é o caso aqui, porque quem procura nosso podcast já, o cara não vai ouvir um podcast de corrida se ele já não gosta de corrida, né? Mas assim, às vezes o corredor, isso eu digo assim, todos, né? Tem que tomar um pouco de cuidado que vai pegar uma pessoa que odeia correr. Fala assim, você precisa começar a correr. E o cara não gosta. Não adianta, não tem jeito. É pegar o cara que não gosta de coentro e falar. Por exemplo, eu acho o coentro uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Dando um exemplo bizarro aqui. Só falo dele porque eu sei que pra mim é maravilhoso e pra muita gente é uma coisa asquerosa. Eu não vou conseguir convencer o cara a gostar de coentro. Um exemplo Uhum. tosquíssimo, mas acho que é ilustrativo. É isso, da individualidade também do que a pessoa gosta, né? Isso é muito importante. Agora, E às vezes a pessoa não sabe que gosta, né? Tem isso também. Às vezes a pessoa descobre a corrida, né? Todos, na verdade, em algum momento descobrem a corrida, né? Uhum. E às vezes você tem que dar uma tentada pra ver se você a gosta ou gente não. sabe que para a saúde mental, exercícios de grupo são melhores. E aí que é Legal. engraçado, a corrida era um exercício solitário, mas que você se encontra em grupos. Uhum. Uhum. Então, o correr é solitário. Você pode até achar alguém que vá correr ao seu lado no mesmo pace, mas assim, no fim é você que está correndo. Uhum. Quantas vezes você não começou achando que ia, falou, não, pode continuar aí que eu vou no meu. É isso. Mas você se encontra em grupos, não tem como você fazer, quer dizer, não tem como, é difícil, né? Porque esses dias eu fiquei espantado com uma colega que falou, não, eu não gosto de prova, eu gosto de sair correr. E ela Uhum. falou que corria 20 quilômetros à toa, não pensava no pace. Eu falei, cara, isso existe? Existe. Mas existe, pelo jeito. Existe, eu tenho alunos que não gostam de fazer prova mesmo, Não gostam de gosta. Aí correr eu por falei, cara, correr e é isso. aí É. eu tive que repensar um monte de coisa, assim, viu? Uhum. Mas a questão da adesão, de você gostar ou não, é o que acontece com a academia, né? Sei Uhum. lá, Uhum. eu tenho que fazer exercício de força para melhorar, para não doer piriforme, para um monte de coisa, para. Enfim. Uhum. É Ô, ô, Diogo, já que sofrido, você viu? Mais tocou. sofrido que longão. Ah, com Uhum. certeza. Longão é uma delícia. Ô, Diogo, uma coisa que você Uhum. tocou nesse assunto, acho que é interessante te complementar. Você falou do exercício de grupo, né? A gente estava falando no episódio que a gente fez com a geriatra Mariana, a gente falou sobre a importância da atividade física, não necessariamente a corrida, mas como criar, às vezes, um grupo de amigos, bem isso que você falou. Obviamente, isso acaba batendo também na saúde mental, positivamente. Mas um outro ponto que eu acho que é a corrida, além de ser em grupo, né? Eu, pessoalmente, só faço assim. É a atividade ao ar livre, né? O que a gente tem, assim... Porque pra mim isso é notório, assim. Por exemplo, assim, cara, tá estressado? Olha pro céu, sabe assim? Você tá estressado, sai de São Paulo, você precisa ver o horizonte, sabe? Isso Uhum. de novo, é a minha percepção só que eu não sei se a gente... Se isso tem algum é comprovado, traz benefício ou é uma coisa individual, porque eu gosto de natureza? O que você pode dizer É, nesse acho, sentido? acho que em alguns casos até as pessoas correm na esteira, né? Se incomodam com isso, acham ruim, acham chato, monótono. Acho que muitas vezes ficam mais ansiosos correndo na esteira, olhando ali o relógio, que o segundo não passa nunca, Não né? caça nunca. Então, uma boa É, pergunta. o... é bem engraçado, né? Assim, ó, sem ser no exercício, o contato com a natureza já é uma ação positiva para a saúde mental, tá? Legal. No exercício, tem até um estudo que ele comparou correr indoor com outdoor, né? E parece que correr outdoor trouxe mais benefícios para o humor, tá? Uhum. Menor ansiedade, menor sintoma depressivo, menor hostilidade. Eu não sei como que eles mediram exatamente hostilidade, mas enfim, você correr
na rua, ele não especifica o que é outdoor, né? Porque eu acho que é diferente você correr outdoor aqui em São Paulo do que correr Ah, outdoor, sei lá, num local com numa natureza, trilha. com parques, Sim. com... Uhum. Uma coisa de estudo é que assim, né? Às vezes a população que dá certo é só para aquela população do estudo, porque é uma coisa muito específica, né? Uhum. Mas com certeza, gente, eu acho que é até comum, né? O dia que eu tô na esteira, eu brinco que o treino é para a cabeça, não é para a perna, né? Porque, assim, não tem uma coisa interessante que é fadiga mental, e aí eu até posso falar um pouco mais sobre isso, né? A fadiga mental, ela é a sua capacidade de se autorregular naquela tarefa, tá? Uhum. Uhum. Mas me parece que na esteira, como eu gasto muito mais energia nessa regulação, já que eu não tenho nada que me dê os pequenos presentes, assim, né? Ela acaba antes, viu? A fadiga, quer dizer, ela chega primeiro. Com Uhum. certeza. Pra mim, Então, só Mas acredito. isso é algo treinável, né, Diogo? Isso é algo que a gente pode é treinar algo essa capacidade, treinável. certo? Não, sei Ótimo, lá, se eu legal. falasse antes que eu ia fazer 10 quilômetros na esteira, Aham. não sei, era Uhum. ruim. Hoje eu acho ruim, mas vou porque é isso, né? Aham. É, porque eu já comentei isso aqui em outros episódios também. Quando a gente entra num ciclo de maratona, né? Você já passou por isso também, André também, eu. A gente, às vezes, antes de entrar no ciclo, de repente correr 1h20, 1h30, é algo meio penoso, assim. Você vai sair para treinar e, putz, 1h20 treino, 1h30. Mas quando você já está no meio do ciclo, às vezes correr 1h30 cai ali numa semana regenerativa sua. E acaba sendo algo muito fácil. É impressionante como essa chave vira na nossa mente, né? E a gente se torna mais autorregulável nesse aspecto, né? A gente Resiliente, né? não fadiga, resiliente, então isso é bem, bem importante. Então, acho que, de certa forma, para uma maratona, por exemplo, isso faz parte da preparação. É você encarar esses desafios, às vezes você se expor a uma monotonia um pouco maior do que é normal, de repente fazer um treino longo na esteira, numa pista de atletismo, alguma coisa assim, para você realmente treinar isso, né? O André mencionou no nosso último episódio, né, que durante a maratona, não sei se foi a do Porto, André, que você Foi. sentiu até tédio no meio da prova, Foi. você falou, né? Porque é uma série de sentimentos nos vem à tona, porque a prova é muito longa, né? Mas Uhum. é bem interessante esse ponto. E aí, eu queria só fazer um comentário aqui sobre essa questão da gente treinar, comparar o treino indoor, outdoor e tudo mais, porque hoje em dia a gente tem esse. A gente está regredindo, né? Mas cada vez mais as pessoas trabalhando no home office, né? Depois da pandemia, praticamente todas as pessoas que tinham possibilidade trabalhando de casa. Hoje a gente vê um movimento um pouco contrário, mas ainda uma grande parcela da população trabalha em suas casas, mesmo que não toda semana. E eu reparo que talvez esse aumento, né, tão significativo no número de afastamentos por doenças relacionadas, né, à saúde mental, tem uma relação com isso. Então, essa é a minha pergunta para o Diogo: se há essa correlação de pandemia, de trabalho remoto, com aumento das doenças mentais, né, saúde mental, e ao meu ver, né, a sair para treinar, você, mesmo que seja no meio da selva de pedra aqui de São Paulo, acaba sendo uma válvula de escape para essas pessoas, né? Eu reparo um pouco isso também, principalmente para as pessoas que muitas vezes moram sozinhas ou moram em ambientes muito estressantes, né? Com às vezes filhos pequenos, né? Um dia a dia ali muito atribulado. O home office ele tem uma armadilha que é a vida ela perde contornos. Totalmente. Uhum, Então, se antes eu tinha o contorno de acordar, sair de casa, é assim, ninguém merece pegar 2 horas de ônibus, né? Não é uhum, esse o ponto. Mas eu tinha marcos do meu dia. Eu tinha o marco de estou em casa, estou no trabalho, estou na hora do almoço, saí na hora do almoço, estou fora do trabalho, estou em casa. uhum, Não é de hoje que a gente vem perdendo esses marcos. Então você entra que o seu dia ele é um emaranhado de situações, uhum, tá? Claro que não é só isso.
E isso não sei nem se chega a uma porcentagem do problema do porquê que a gente tem tanto afastamento por saúde mental, né? Dá para a gente discutir desde as pessoas estão conseguindo acessar mais a saúde mental, portanto, estão sendo mais vistas. Se são vistas, recebem diagnóstico. Legal. Outro ponto é, o trabalho está estressante, o mundo está em crise, N tipos de crise que a gente pode colocar, e isso sempre vai cair dos lados fracos da corda, né? E as pessoas não têm estresse. A gente pode discutir como que está a resiliência, como que estão os mecanismos de resiliência das pessoas, né? Qual que é a estrutura de trabalho. Eu acho que são muitas discussões. E é o nosso trabalho de formiga dar pequenas ferramentas. E essas pequenas ferramentas eu falo, olha, seu dia até uma questão de ativação comportamental. Você tem que ter contorno, você tem que ter moldura, sabe? Agora é hora de trabalhar, agora é hora de acordar, agora é hora de correr, agora é hora de ir no exercício. Eu tenho uma regra meio que pessoal, assim, eu corro sem celular. E o meu relógio de corrida eu desabilitei funções de smartwatch, assim, tipo, então ele não recebe mensagem, ele não nada, porque não é para isso que ele serve. Ele não é para ser só mais um lembrete do meu trabalho, né? Tem estudo falando, por exemplo, que você, e eu até já falei sobre isso antes, o seu relógio para despertador, é melhor que ele seja aquele bem simplesinho, que só marca a hora e desperta. Analógico. E que o celular fique longe. Porque senão é só mais um lembrete do seu trabalho, um lembrete Cara, de que eu você fiz tem que essa estar mudança preocupado. recentemente na minha vida. E o impacto Você é acorda brutal. à noite, olha para o lado, tá ali a notificação. E você pode até falar, não, mas eu não olho. Você olha. E não precisa olhar. Ou é um É um reforço, apito, é de uma um vício. luzinha. É você olhar para o seu... Ô, Diogo, desculpa. Você saber que ele está do seu lado. Exatamente. Será que eu preciso olhar? Cara, eu fiz isso e é uma mudança brutal, assim. Quantas vezes eu não olhei pro celular assim antes de dormir e aí olhar pro celular e falar assim, nossa, aquela aula que eu tinha que fazer. Cara, daqui a pouco às 3 da manhã eu tô sonhando com a aula. É uma loucura isso. Sim. E aí, então, eu acho que a corrida ela vem dar um pouco desse contorno, assim, né? Contornos são importantes. Então, marcos do dia, marcos do que eu devo fazer, eu acho que ela serve para algumas pessoas como organizador. Tá? A gente tem que pensar também, não vi estudo sobre isso, mas qual é o perfil da pessoa que vai correr? Né? Quanto de rigidez prévia se eu tivesse com outros colegas, eu ia falar assim, quanto de neuroticismo, quanto de... tem que ter numa pessoa para ela fazer um treino para uma meia maratona. Porque é claro que tem gente hoje que está se arriscando aí e do nada chegando na meia maratona. Eu acho que a minha preparação de 1 ano e meio foi rápida para chegar numa meia maratona. Talvez pudesse ser mais devagar. Não é errado necessariamente, mas é rápido. É rápido. Podia ser mais devagar, sem nenhum problema. Mas, assim, de toda forma, eu tive que treinar N vezes, eu tive que, para chegar no 19 quilômetros, eu lembro que levou um tempo, para chegar no 21 levou muito tempo, foram treinos disso, treinos daquilo. Então, essa pessoa, qual é o perfil da pessoa que faz isso? Será que é a pessoa que se cobra tanto para correr não é a pessoa que se cobra um monte por performance em trabalho? Eu não estou falando da mesma pessoa? Com certeza. Porque o perfil do corredor é o mesmo perfil do lutador de Muay Thai? Não é, né? Não é. Provavelmente não é. Não sei qual é a diferença, mas provavelmente não é. Fiquei pensando aqui, eu não esse, concluí nada. Fiquei pensando eu acho qual que que é a vale, mentalidade do lutador de Muay Thai. Eu confesso que eu vale o estudo, pelo menos a veio- gente São colocar personalidades ali diferentes, né? o Big Five, né? Que coloca 5 características principais de personalidade. Enfim, valeria alguém fazer esse estudo, eu acho legal. Corredor acho que é mais introspectivo, né? Um cara mais... Não sei. Eu achava que corredor não dava para você ser adolescente e fazer corrida, assim, né?
Tanto que até um tempo atrás, eu acho que fizeram uma estatística da Maratona de Nova York e viram que que a faixa etária mais frequente era 40 anos, né? Acima de 30 e tantos e 40 anos lá. É o nosso público. Porque já é uma faixa etária que eu acho que você já está um pouco mais autocentrado no sentido de conseguir se autorregular, né? Não tem afobação. Isso é importante. Quando eu estava preparando aqui, fui dar uma olhada, né, no que era legal de falar, e eu estava falando para vocês que o corredor é um ser diferente, né? Diferente nisso, diferente eu acho que o cara que se preza a fazer uma atividade física amadora, que ele ocupa da sua semana, vamos colocar por baixo aí, 6 horas, sem contar deslocamento, e ainda com performance e tudo mais, gastando dinheiro. É claro que a gente tem uns incentivos. Então, quando eu vou lá e posto, quando eu vou lá, eu recebo uns mimos do mundo, né? Esses mimos de hoje em dia. Mas é alguém que se cobra. Perfeito. Agora Vocês conhecem acabei de corredores, vocês sabem que o corredor se cobra. Com certeza. Com certeza. E até onde vai isso? Então, quando eu estou no consultório e eu tenho pacientes que correm com as mais diversas transtornos mentais, tá? Depressão, ansiedade, bipolar, enfim, toque, vocês imaginarem. Eu não tenho que ficar discutindo com ele se ele tem que deixar de ser sedentário ou não, enfim. Já é um pensamento diferente, que nossa, eu vou fazer uma medicação que atrapalha ou não essa corrida, porque se eu colocar uma medicação que ele tem um pouquinho mais de sono, esse cara, ele não vai ter a mesma tolerância do que um outro. Então, é diferente já esse pensamento, né? E se eu tenho uma pessoa que está querendo performance na corrida e ela não cuida da saúde mental, ela vai aumentar, provavelmente, a chance de lesão. Tá? Por quê? Porque vai se cobrar muito, vai fazer esforço que não deve, vai fazer um exercício menos concentrado e, enfim, vai pisar na poça, vai descer a calçada de um jeito errado. Talvez não entenda a importância do descanso, por exemplo. Quando tem um day off lá, vai ficar ansioso, fala, não, mas eu preciso treinar, como assim, né? Vou perder performance, e aí não descansa corretamente. Corre mais forte do que deve. 4, né? Aquela história. Todo mundo já fez isso. E isso é bem colocado não só na corrida, mas a chance de lesão ela é aumentada com uma pior saúde mental, né? Outra coisa que a gente não coloca como saúde mental, então, sono. Sono é saúde física, né? Ela não é só mental, mas pra gente é importantíssimo. O cara que não dorme, ele não está fisicamente descansado, e aquilo que a gente fala da fadiga mental já vai estar mais melhor. A fadiga mental vai estar mais próxima de ser alcançada quando você não dorme, né? E aí o que ele vai ter? A percepção de esforço vai ser maior. Então, sabe aquele dia que você está correndo, aí você fala, nossa, hoje não está encaixado, hoje não está legal. Tem dia que você corre 21, parece que, caramba, foi muito legal. Tem dia que você vai correr 5 e você fala, hoje foi muito ruim meu treino. Cansei. Então, assim, essa percepção de esforço, né, ela está dentro da fadiga mental que ocorre dentro da corrida, intra-corrida. E vai ser importante para a minha performance. Eu sei que o corredor que escuta aqui, ele quer saber como que eu vou melhorar. Então, dorme direito, treina essa questão da fadiga mental, de você se autorregular, eu preciso em tal pace, eu vou em tal pace.
Eu preciso cuidar de mim, eu vou cuidar. Eu vou colocar o pensamento no lugar certo, né? E aí você estava falando também essa questão de respeitar o dia de descanso, né? Eu vi uma situação interessante que é uma medida seguinte: a paixão. Eles colocam em inglês, mas a Passion. passion, mas é tipo assim, eles colocam que existem dois tipos de passion na corrida, né? Que é a harmoniosa e a obsessiva. Eu acho que é meio fácil de entender. Mas a paixão harmoniosa é mais ou menos aquela pessoa que entende que a corrida faz parte da sua personalidade. O obsessivo é aquele em que a corrida é a sua personalidade. Olha. Vocês já tentaram conversar com alguém em que a corrida é a personalidade da pessoa? Cara, É impossível. eu fico pensando aqui. Acho que não é o meu caso. Não, Não, mas com eu certeza não espero é que meu não caso. seja o meu também. Não, Eu acho que com Eu certeza. já. a Rafa ele pode estar O mais Murilo, alto ou mais talvez baixo. ele tenha mais repertório Não, aí. sim. Sim, a pessoa que só vai falar disso, Aham. que só tem esse Não, eu assunto acho que, e tudo além mais. disso, Sim, acho que já. a pessoa que começa a validar ou medir se o dia dela foi bom, se o treino foi bom, começa Baseado nisso. hoje foi um dia bom porque eu corri muito. Hoje eu tô numa época boa porque eu tô sem lesão. Agora eu tô... isso acho que começa a ressignificar a vida inteira em torno da corrida. Aí Sim. é uma coisa... E aqui A eu não estou corrida vai falando assim, impactar deixa toda o a vida seu da pessoa, né? trabalho. Todos os fatores. Não estou falando assim, se você trabalha, você é atleta, ou se você, por exemplo, é um fisioterapeuta especializado em corrida. Você tem que pensar só em corrida, mas aquilo é o seu trabalho, né? Não é a sua personalidade. É muito junto, mas é diferente. E o que eles colocam é assim, no cara que tem uma paixão obsessiva, ou naquele que tem uma paixão harmoniosa, outra coisa que separa é a capacidade de sair da corrida depois do treino ou depois da prova. Eu terminei meu treino, terminei minha prova, acabou minha corrida. Eu vou viver a vida, eu vou encontrar minha família, eu vou encontrar meus amigos, eu vou pensar no meu trabalho, eu vou pensar no almoço. Isso é uma coisa importante. Porque o cara que tem a paixão harmoniosa, ele tem 72% menos chance de lesão. E não é pouca coisa. É muita coisa. É muita coisa, tá? E aí, assim, né? E tem aquelas pessoas que, quando lesionam, não conseguem ficar longe da corrida. E aí vem o quê? O cara quase entra em depressão, porque tá longe, não tá conseguindo performar, a vida dele é só aquilo. Ele não é alguém produtivo, ele não é alguém saudável, ele não é o que ele construiu ali como personalidade se ele não tá correndo. Então é difícil você pensar num cuidado mental para essa pessoa. Interessante. Eu acho também, só fazendo um complemento, talvez hoje em dia o advento aí das redes sociais, né, faça com que as pessoas fiquem muito tempo, talvez, ligadas nesse tema, né? Então, a cobrança social, você talvez não querer mostrar as suas fragilidades, ou você termina uma prova, mas você fez um post, então você vai ficar ali o resto do final de semana olhando quantas curtidas você teve, seus comentários e tudo mais. Eu acho que isso também pode reforçar esse comportamento da paixão obsessiva, né? E quando você falou, Diogo, achei muito legal que a vida perde contornos, né? Eu acho que uma das principais causas disso é o nosso próprio celular, né? Que nem a gente falou ali, né, de tentar não usar ele como despertador, porque, e aí juntando com o que eu falei das redes sociais, às vezes, toca seu despertador, a primeira coisa que você faz é abrir seu Instagram, por exemplo, né? É um baita vício, né? Então eu acho que eu tenho alunos, né, que às vezes eu vou analisar um treino e aí de repente a pessoa ficou lá 10, 15 minutos, teve um gap ali no meio do treino. Aí eu pergunto, nossa, você sentiu alguma coisa, né? Você teve alguma lesão, assim, você passou mal?
Não, atendi um call, né? Tipo, eu entrei numa reunião no meio do meu treino. E às vezes, ok, é esporádico, vamos supor, né? Vocês são médicos, de repente atender uma emergência, alguma coisa, mas não, a mesma pessoa faz isso, repete esse comportamento semanalmente, né? Então, você acaba perdendo aquela experiência de se dedicar 100% a uma coisa que você está fazendo, né? Você se desligar um pouco do mundo, praticar o seu exercício, atividade física totalmente focado. Eu acho que isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas perdem essa característica hoje em dia, muitas vezes por culpa do celular, por conta desse vício, de você precisar se sentir na obrigação de estar conectado com tudo a todo tempo. Você sabe que eu percebi isso numa época que eu trabalhava de sobreaviso, né? E para quem não sabe, Uhum. você tem um tempo quando você... Não é que você tem que estar imediatamente no hospital, você tem um intervalo, né? Então dava para eu treinar, se alguém me ligasse, eu conseguiria estar em 1 hora no hospital tranquilo. E era um treino que eu tinha que estar com o celular ligado. E era um treino péssimo. Eu lembro que eu não conseguia me concentrar, porque eu ficava pensando se iam me ligar ou não. Era um treino muito ruim. Né? Depois de um tempo eu saí desse trabalho, mas assim... E a corrida não foi um motivo, mas eu lembro do alívio que era correr naquele dia da semana em que eu não estava de sobreaviso, sem ter que ficar pensando se o celular ia tocar ou não. Né? É um descontorno na vida. Né? Eu acho que a corrida, ela pode ser, assim, primeiro que além de tudo que o Murilo falou, que eu acho que a questão do celular, das redes sociais, hoje em dia, se você começar a se comparar, você sempre vai encontrar alguém mais rápido que você, alguém que treina mais que você. Então, vamos supor, a pessoa está fazendo o segundo ciclo de maratona, eu vou subir o meu volume máximo. Aí você está lá felizão que você está fazendo, sei lá, 70 quilômetros na semana. Aí você abre o celular no dia seguinte, você vê, tem um cara fazendo 100. Aí você vai lá, não, vou fazer 100. Aí você vai ver, tem um cara fazendo 120. Aí tem um cara fazendo 140. Então, assim, se você não conseguir olhar para a corrida, né? O que eu tento fazer pessoalmente, assim, cara, isso aqui é uma coisa que é gostoso. Tem que ser bom. Tem que ser... É um momento alegre da minha vida. Tanto que eu tinha medo... Uma coisa que eu acho que eu nunca falei pro Murilo. Eu tinha medo, quando a gente criou o podcast, de eu perder justamente esse contorno de ser uma coisa gostosa. De repente, agora virou trabalho, vamos dizer assim, né? Acabou que não aconteceu, ainda bem. Mas é um perigo. É um perigo. Então, assim, a pessoa fazer uma reflexão do tipo assim, cara, o que isso aqui significa na minha vida? É um momento gostoso, um momento meu, como o Diogo falou, que eu nem levo o celular, acho que isso é admirável, né, hoje em dia. É raríssimo, né? O que eu tenho tentado fazer, às vezes, é ir sem fone, pra mim já é um grande ponto, assim. Mas não levar o celular, eu ainda não cheguei nesse patamar. Eu vou começar a pensar nessa possibilidade. Mas é isso, assim. Ou se você fala, tá perdendo, tá virando mais uma cobrança, tá virando mais um problema, tá virando mais um trabalho, tá virando mais um chefe na minha vida. Então, assim, essa linha pode ser tênue, né? A corrida pode ser... Tem duas analogias que eu uso, às vezes, para as pessoas, que é a aba do Chrome e a bolinha da árvore de Natal. Você tem um número limitado de abas do Chrome para sua memória RAM. E a bolinha da árvore de Natal é a mesma coisa. Então, assim, você tem que pensar quantas bolinhas você está colocando ou quantas abas você está abrindo, porque a corrida ela pode virar 10 abas. E aí ela para de ser uma diversão, ela passa a ser um empecilho ou uma cobrança a mais. Né? Eu tenho assim um negócio que eu gosto muito, que eu espero o sábado chegar, porque é um dia que eu me divirto. Indo lá, vendo toda a galera que treina comigo. Às vezes eu corro com mais alguém ou não, eu não sei, mas é um momento assim que é muito prazeroso. Então, é motivador de eu continuar correndo. Então, inclusive de fazer a academia no dia que eu não quero, porque eu sei que sábado tem o longo, e no longo eu vou ver as pessoas. Isso é muito legal. A hora que isso parar de ser legal, eu acho que eu vou repensar essa história. Tem que ser algo prazeroso, não tem jeito, né? Pra gente manter a constância nos treinos, para a gente ter longevidade na corrida, né? Que a gente já falou disso muitas vezes, né? Tem que ser algo prazeroso, não pode ser só uma busca desenfreada ali para o performance, para melhores tempos, para uma quilometragem semanal, etc. A gente pensa em longevidade, é claro que com treinamento a gente pode
prolongar muito ali a performance de um atleta, mas se a gente pensar em longevidade, hoje eu estou com 32 anos. Se o Murilo com 70 anos de idade, eu espero estar correndo ainda, é bem provável que eu esteja correndo bem mais devagar do que eu corro hoje em dia. E tá tudo bem. Se eu não tenho prazer com a corrida, eu só vou me frustrar ao longo do meu envelhecimento. Só vou me frustrar porque eu tô mais lento, porque eu não suporto o mesmo volume de corrida semanal, porque antes eu levava só um dia para descansar de um treino intervalado, hoje eu levo 3. E, então, assim, a gente precisa ter prazer, senão a gente não sustenta essa prática, né? Não. Ô Diogo, um outro aspecto que aqui talvez seja um pouco mais subjetivo, mas eu acho que vale a pena a gente falar, que é uma capacidade que eu sinto que a corrida, na verdade o esporte, né, ele é capaz de gerar uma autoconfiança, eventualmente o desafio quando na dose certa, para a pessoa certa, como que o esporte pode, às vezes a pessoa vê, por exemplo, correr uma meia maratona, uma conquista, aquela conquista que você se imagina fazendo, você se dedica dentro das suas possibilidades até você chegar lá, conquistar esta coisa. Pô, corri uma meia maratona assim, o que explica, assim, porque eu vejo muitas histórias, a gente teve um episódio passado aqui da Lívia, ela correu 52 maratonas em 52 semanas, né, e é uma pessoa que... É um pouco Bastante. maluquice, assim, mas no caso dela, ela mostrou que foi uma coisa bem estruturada, nem se lesionou no processo. Mas assim, ela é uma Eu pessoa gostei que... Desculpa, eu gostei da feição do Diogo, porque 52 maratonas, ele fez, puxa, em 52 semanas, ele arregalou o olho assim, achei engraçado. É uma coisa insana. Mas coisa. assim, ela colocou isso dentro de todo um processo. Abriu aqui e falou que lutou a vida inteira contra a depressão, e que em vários momentos ela atribui a corrida como uma coisa que foi capaz de segurar ela ali naquele momento. O que você pode dizer? O que explica esses relatos tão comuns que a gente escuta assim? Olha, tem uma coisa que a corrida melhora, e às vezes até é um efeito dos imediatos e médio prazo, é o seguinte, que é a sensação de autoeficácia. Existem medidas para isso, mas você põe a pessoa para correr, ela corre e sente que melhora a autoeficácia. Então, por que é importante a autoeficácia? Então você fala assim, olha, eu consigo fazer isso. Eu sou uma pessoa funcional e aquilo que eu desejo, eu posso fazer, né? Eu acho que a gente está num mundo enfim, de coaches e promessas muito milagrosas, do eu quero, eu faço, mas não é bem por aí. É mais no sentido de eu me regulo o suficiente para ter um esforço, eu me regulo o suficiente para me autodeterminar, né? Como eu falei, a corrida ela é para pessoas, enfim, que tem um certo tipo psicológico, né? Que a gente não sabe qual é, mas a gente consegue imaginar. Mas eu acho que ela pega muito nessa sensação de autoeficácia. Então, quando você vê que o mundo está fora do seu controle e as coisas, enfim, a gente sabe que a vida não vai ser do jeito que a gente quer, mas que eu consigo, treinando dia a dia, chegar num objetivo, e esse objetivo ele é prazeroso pra caramba. Então, gente, como eu falei, minha primeira prova de 4 quilômetros, eu acho que eu lembro mais dela do que a minha, sei lá, primeira ou segunda meia maratona, né? Por quê? Porque, pô, foi naquela hora que eu falei, que legal isso aqui, olha, eu treinei 6 meses, não sei o quê, saí da pandemia, é isso, sabe? Então, essa sensação de autoeficácia ela é muito importante. Autoestima que isso traz, então, autoeficácia e autoestima, eles andam juntos, né? Então, eu acho que é nisso que a corrida coloca, assim. Vocês já devem ter conhecido pessoas que, quando você começa, você anda, corre, e eu acho legal como as pessoas comemoram muito. E eu acho legal mesmo, quando elas falam assim, gente, eu corri 5 quilômetros sem ter que andar. Sim. Não estou falando pace, não tô falando, eu corri 5 quilômetros. E as pessoas comemoram demais isso, porque Sim. não é fácil,
né? A gente sabe que na curva de treinamento, o começo é muito mais complicado, não só mais complicado, mas é onde você avança mais, né? Depois tem aquele platô, aquela coisa toda. Mas essa hora, esse avanço, ele é do caramba, assim, né? E para cada um essa autoeficácia vai ser diferente, né? Tem muito jeito popular de falar isso, né? Normalmente é meio chulo, assim, mas, pô, eu mando nisso aqui, sabe? Uhum. Interessante. É É muito legal. Você importante. falou disso da autoeficácia, eu nunca tinha parado para pensar nisso assim, então já tinha parado para pensar, mas não dessa forma. E eu associei aqui e lembrei na minha vida, assim, como corredor amador, né? Eu corro desde os meus 15 anos de idade e várias vezes na minha vida, antes de eventos muito importantes ou desafiadores do ponto de vista emocional, social, etc. Eu lembro que eu corri, eu fiz questão de correr. Eu lembro que no dia do meu casamento eu corri, porque eu precisava daquilo, eu precisava me sentir bem, precisava estar com a autoestima em dia, preparado ali para me deparar uma situação onde eu tinha que, né, interagir socialmente com muitas pessoas e tudo mais. Eu lembro antes da minha defesa de mestrado, eu corri porque eu precisava me sentir bem depois, e nunca foi assim, tinha essa questão também, precisava espairecer, precisava relaxar, tinha esse ponto também, mas muito porque depois eu me sentia mais preparado, eu me sentia pronto para enfrentar um desafio, sabe? Isso aconteceu muitas vezes ao longo da minha vida, bem, bem legal isso aí. Parece que você sai, é assim, ó, é que nem você segurar a areia, né? Depois que você corre, você não está segurando areia, você está segurando pedras, né? Então você consegue pôr aquilo na sua mão. Então eu seguro, eu consigo fazer isso aqui, né? Muito bom. Muito legal. E isso gente, Uhum. acho que a gente fala isso por estar dentro da corrida, mas outros esportes devem dar muito Ah, isso, com né? certeza, com certeza, com Com certeza. certeza. O Murilo, antes de te dar a Vários. palavra, deixa eu só Uhum. aproveitar aqui a pausa para convidar todos os nossos ouvintes que acompanham a gente no YouTube para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com aquele seu amigo corredor. Para quem escuta a gente pelo Spotify, que é a grande maioria, não deixe de duas coisas. Siga a gente no Spotify que você vai receber toda vez que sair um novo episódio. E se não for pedir demais, uma avaliação. Tá? Então avalie lá, vê quantas estrelas a gente merece. Isso é uma coisa que a gente tem uma grande desproporção. A gente tem muito mais ouvintes, inclusive mais seguidores do que pessoas que avaliaram. Então eu tenho batido bastante nessa tecla por aqui. E quem não nos acompanha no Instagram, não deixem de nos acompanhar também por lá, porque temos conteúdos exclusivos, que são vídeos curtos, no formato que não é o meu preferido, mas que é o que a maioria das pessoas estão dispostas a consumir no mundo moderno da rede social. Então temos vídeos curtos, além de as chamadas, os cortes, os episódios, então não deixe de acompanhar a gente por lá. E por fim, para São as nossas doses homeopáticas de conhecimento ali, né? Na verdade, eu não acho que é homeopático não, Murilo. Eu acho que é uma bomba de conhecimento em pouco tempo. É uma verdadeira... uma pílula de conhecimento mesmo. E não deixem também... Aliás, quem realmente gosta do que a gente faz aqui, temos o Apoia-se, que está em reformulação. Em breve teremos novidades, mas quem puder, não for fazer falta, deixar uma contribuição por lá, pra gente será muito bom. A gente vai ter a nossa eterna gratidão para que a gente possa ter um conteúdo cada vez mais profissional, que a gente possa dedicar mais tempo das nossas vidas ao podcast, que hoje a gente o podcast tá atrapalhando o nosso contorno. Tá chegando, tá entrando dentro da nossa casa, depois da hora do trabalho, que a gente faz nas horas vagas. Obviamente tô brincando, a gente adora fazer isso aqui, mas realmente é um desafio a mais. Agora, vai lá, Murilo, você ia falar alguma coisa, eu te interrompi. Boa. Não, sem problema. Antes só, Diogo, você tem Instagram também? Como que as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho, conhecer você, seguir, etc? Tenho sim, eu tenho um Instagram que é o Dr. Diogo Veiga, né? Dr. Diogo Veiga.
Eu tento falar ali bastante sobre estilo de vida, psiquiatria, questões de saúde mental. Sempre eu gosto muito de trazer artigo, trazer embasamento e, não sei, quem quiser checar lá, eu faço com muito carinho, viu? Boa, Muito bacana. bom. Legal, obrigado. E vamos lá. Então, Diogo, tem uma outra pergunta aqui para você. Eu acredito que a questão de vícios, né, entre ali como um transtorno de saúde mental, né? Então, a gente sabe, obviamente, a pessoa pode ficar viciada também em esportes, em corrida e tudo mais, mas vamos falar assim em vícios como alcoolismo, vício em drogas, etc. A corrida, o esporte, pode ser uma forma da gente reduzir esse vício ou, de certa forma, substituir esse hábito ruim que a pessoa tem? Como que você enxerga isso? O que a gente tem de evidência sobre isso? Assim, ó, uma pessoa que enfrenta um vício numa substância, álcool, drogas, enfim, ela acaba tendo uma vida que ela tem uma vida voltada só para aquilo. Então, pense em alguém que utiliza muito álcool, ele só vai ter amigos que também utilizam álcool. A gente não sabe se vem primeiro o ovo ou a galinha, mas os dois estão no mesmo galinheiro, né? E quando essa pessoa decide, por algum motivo, ou faz um tratamento, ou enfim, sair daquele vício, ela enfrenta um vazio. Qual que é o vazio? Gente, meus amigos usavam a mesma coisa que eu. O local que eu fazia o meu lazer era o local que eu usava álcool. O local, entende? O álcool ou outra substância. Então, o repertório todo de vida daquela pessoa está ligado ao uso de substâncias. Nesse vazio precisa ser colocado alguma coisa. Tá? Não sei se precisa ou se isso enfim, um reencenamento do sintoma. Eu acho que dá para a gente pensar de muitas formas, mas por que não colocar algo mais saudável, né? Eu diria que a corrida é uma forma. É uma forma. Corrida ou outra atividade física, né? Alguns vão usar estudos, outros vão usar um novo trabalho, outros vão ajudar outras pessoas numa situação como aquela que ele já passou. Mas digamos que a pessoa vá para a corrida, né? Nunca vi uma situação tão assim, mas é alguém que eu olharia se ela não vai fazer muito ferozmente essa atividade corredora, né? Enfim, é alguém com problema de controle do impulso, é alguém a gente pensar, né? Quando a gente fala de vício de corrida, então não exatamente um vício de substância que se transforma em vício de corrida, tá? Os vícios comportamentais, eles são um pouquinho diferentes, né? Então você não tem aquela substância e tal, mas você tem o hábito, você tem algo que também ativa o sistema recompensa. E na corrida, existe a chance de vício, então é alguém que vive fazendo aquilo, não consegue largar, às vezes mesmo tendo um malefício da corrida, não consegue fazer outra coisa, ele precisa, né? E a gente vai ver isso mais naqueles que têm uma adesão muito forte para a corrida, né? Então não vai ser comum em corredores que acabaram de começar, né? Ele vai ser mais comum em corredores mais que estão há mais tempo, enfim. Com outras questões aí do perfil psíquico. Agora, o que eu levanto um pouco a atenção é quando a gente confunde algo que é a vigorexia com o que seria vício em corrida. Eu acho que o problema está um pouquinho maior nessas pessoas. Então, pense em alguém que, na verdade, ele usa a corrida como forma de ter um corpo com muito vigor. Né? Por isso, vigorexia, digamos, né? Então, a corrida vira a forma de ter o corpo perfeito, de ser o mais magro possível, de ser o mais corporeamente.
Isso eu imagino que a gente veja um pouco mais, uma vigorexia ligada à corrida. E ela é perigosa, porque na vigorexia, essa pessoa, será que não vai ser a pessoa mais suscetível a usar esteroides, anabolizantes? Porque precisa daquilo. Não é a pessoa que vai entrar em hábitos alimentares mais prejudiciais, em ritmos de treinos mais prejudiciais. Então, essa vigorexia, ela me preocupa um pouco mais, tá, do que o vício exatamente, né, o vício comportamental de corrida. Não quero que ninguém escute isso aqui e ache que corredores têm vigorexia, porque sempre tem que ter, quando a gente fala de saúde mental, tem que ter os disclaimers, né? Não é tão frequente assim, a maioria dos corredores não tem isso, mas a gente vê hábitos pouco saudáveis, às vezes, dentro de corredores. Então, o cara começa a comer pouco, o cara começa a fazer treinos que não devem, ele submete a procedimentos que não ajudam, usa esteroides, anabolizantes, usa outros medicamentos que acha que vão ajudar e não vão. É o cara que está mais suscetível a gurus aí que vão prometer coisas que não tem evidência. Usar um suplemento que não tem nada a ver, um pré-treino, vai uma busca desenfreada por emagrecimento. Dá uma chá de jatobá aí que você vai correr pace 2. Tem uma outra armadilha que acho que conversa com isso, que é o consumo dentro. Uma pessoa pode entrar num padrão de consumo excessivo de produtos, marcas, suplementos, vestimentas. Então o cara tem 15 tênis, tem que combinar cada item. Tudo bem se a pessoa quiser, não tem problema nenhum, a pessoa tem todo o direito do mundo de ficar, sentir bem e usar a roupa que ela quiser, mas eu percebo que o capitalismo não é tonto e percebeu que temos aqui um grande segmento. Então, assim, começa a querer empurrar cada vez mais necessidades. Então, para uma pessoa que já tem ali um padrão de consumo, às vezes um pouco mais, como é que chama isso? Não é obsessivo, é mais... que é mais suscetível, assim, a um consumo exagerado, a corrida pode entrar aí, a pessoa começa a colecionar 10 milhões de tênis e roupas e acessórios, às vezes desnecessários. Né? Eu acho que... até o consumo de dados de corrida. Eu vou... E entenda por dados sociais. Então, por um lado, o cara ele fica muito fixado em ver qual foi a frequência cardíaca no quilômetro 3 de 19. Quantos segundos a menos, ou qual é a evolução do VO2. Calma, tipo assim, talvez quem me treine precise olhar isso com mais frequência. Agora exatamente, eu falo assim, no chão da fábrica ali, não sei se eu tenho uma exata vantagem, né? E aí tem um outro dado que são os dados sociais, né? Então, o quanto eu estou no Strava, o quanto eu estou na minha equipe de corrida, no meu desafio, se eu peguei categoria ou não, sabe? Um monte de... Esse consumo, ele é complicado, né? E aí entra em discussão, e assim, discussão é o que tem, né? Rede social acho que é feita para isso. Se tal coisa é corredor, tal coisa não é. Um merece, outro não merece. A gente já deixou claro aqui que pra gente qualquer um é corredor. O cara colocou o tênis. Corredor. Lógico. Não importa se ele anda e corre. Terminou a maratona em 9 horas, maratonista. Então, assim, não tem problema nenhum. Isso a gente já bateu o martelo aqui várias vezes. A gente sempre gosta de reforçar. Pois vai falar que uma mulher de 70 anos completou uma maratona, sei lá, em 7 horas, ela não é maratonista? Pelo amor de Deus, né? E mesmo que seja uma pessoa de 20, se é o que a pessoa... Exatamente. Eu quebrei nela. E aí, tive que andar. Não sou maratonista porque eu andei na maratona? Não, pelo amor de Deus. Quer dizer nada. Não tem problema nenhum. Não, mas eu vejo isso como um problema, né? E até na época, para mim foi um problema. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas eu ter quebrado me deixou pé da vida, assim. Tipo... É que eu acho que tem um certo nível de frustração, acho que é saudável, né? Não sei se você deve concordar comigo. É tipo, Claro. me preparei, não foi o que eu esperava, que saco, né? E aquela frustração que
que leva a o que eu posso melhorar, já te leva à ação, você não fica frustrado e Sim. estático, né? Acho que Uhum. isso, acho que, de certa forma, pode ser saudável também. Aliás, também tem o outro lado. Também não tem problema nenhum a pessoa que quer performar, né? Isso que não é que performance está errado, não é isso que a gente está falando aqui, né? Só que só tenta fazer o raciocínio. Que espaço que a corrida está fazendo na minha vida? Eu estou colocando a performance acima da minha saúde. Acho que essa é uma bela métrica, assim. Tipo, por exemplo, eu vejo Uhum. pessoas... Pensa, doping para mim é horrível já no contexto profissional. Mas eu entendo o cara que ele ganhar ou não ganhar a prova pode ser a diferença entre ele pagar a escola do filho ou não pagar. E aí eu entendo, às vezes, o cara cair no erro, que é um erro, de... Agora, o corredor amador, para mim, não entra na cabeça. Aí eu não consigo entender. Não, são Uhum. universos diferentes, né? A gente discute muito o corredor amador, o endurance amador, mas o profissional é profissional. Eu acho que até boa parte do que a gente conversou aqui não se aplica ao profissional. Uhum, Talvez a parte da lesão e saúde mental se aplique e tal, mas muita coisa não se aplica. uhum, uhum. Porque aquilo é trabalho. É outra Então a história, é outra performance ela conversa. não é só prazer, ela muitas vezes não vai ser prazer, Sim. né? Eu lembro uma vez, eu não lembro em qual das Olimpíadas, se foi na última, na penúltima, também não me lembro onde encontrei esse dado, tá? Mas fizeram uma pergunta para alguns atletas olímpicos, uma pergunta que me assustou muito, assim, mas é que assim, é a performance a todo custo, né? O resultado a todo custo. Fizeram uma pergunta seguinte: se garantissem a medalha de ouro para aquele atleta, falasse assim, ó, você vai ganhar, você vai ser medalhista de ouro nas Olimpíadas, mas você só vai viver mais 5 ou 10 anos, eu não lembro se eram 5 ou 10. Você topa? Tipo assim, 90% fala que sim. Meu Aquilo é a Deus. vida da pessoa, entendeu? É um absurdo. Pensar assim, a gente que é amador, pensar isso, putz, né? Mas assim, eu não concordo, né, com essa resposta, me assustei muito, mas hoje em dia eu tento fazer uma reflexão, assim, aquilo é a vida da pessoa, né? Ela se dedicou a vida inteira, abdicou de muitas coisas, né, para chegar naquele lugar. Mas foi uma resposta, assim, que me assustou demais, assim. A gente faz doping para vestibular, né? Eu acho Uhum, que começa aí uhum, não começa aí, mas assim, por que não teria nos outros âmbitos, né? uhum, É... Então, se a corrida ela não está bem colocada, ela na verdade vai expor suas fragilidades, né? Se talvez você não está seguro qual o espaço que ela tem na sua vida, você vai se expor à fragilidade, a sua fragilidade vai ser exposta por alguém que vai conseguir usar. uhum, Então, quando eu falo de guru, quando você fala do mercado, do capital, do mercado, se a corrida não está num local bem definido, você está exposto, Perfeito, né? perfeito. Bom, acho que estamos caminhando aqui para o final. Eu queria saber do Diogo se ficou algum outro ponto que você considere relevante para a gente trazer. Acho que a gente caminhou bastante. Acabou que acho que foi um dos episódios que eu menos segui a pauta. A gente foi meio que passando por Foi, né? vários temas, mas acho que foi muito bom que que tenha sido assim. E eu gostei muito assim que a gente trouxe os dois lados. Assim, um dos temores que eu já falei isso várias vezes, mas assim, um dos grandes temores que eu tenho é que as pessoas olhem a gente como fanáticos e que vão tipo assim, corrida, não, calma. Não é isso. uhum, Claro que a gente é fanático de certa forma, mas assim, a gente quer trazer uma informação mesmo. E óbvio que acho que os benefícios para a saúde mental, o seu empoderamento, autoestima, para você criar vínculos, né? Uma das coisas que eu mais gosto aqui no podcast, para mim ter uma conversa como essa aqui, isso aqui é prazer, né? Além de ser, de certa forma, um trabalho, embora eu, obviamente eu não viva disso. Então acho que a corrida tem muito esse poder de botar a gente para fora de um apartamento, de fazer conexões. E eu acho que o saldo, a somatória de tudo isso, os seus benefícios para a saúde como um todo, outras coisas que a gente acabou não falando aqui, mas por exemplo, o benefício do exercício físico para a dor, e a gente sabe que a dor crônica tem uma relação com a saúde mental muito importante, né? Então, questão do sono, que isso para mim acho que é um dos pontos assim que também eu fico impressionante, né? Assim,
como a gente dorme bem quando a gente está fazendo uma atividade física regular, logicamente sem exagerar também, se a gente faz uma coisa muito intensa, às vezes pode até atrapalhar, mas enfim, eu acho que a gente conseguiu trazer todas essas coisas e também falar um pouquinho dos riscos, entre aspas, né? Que a gente pode... Então, eu estou muito satisfeito, então eu deixo aqui meu agradecimento, tanto ao Diogo quanto ao Murilo, e vou deixar abrir para considerações finais. Bom, gostei muito do episódio também. Como eu falei lá no comecinho, acho que é um tema de grande relevância e a gente não colocou aqui, né, a corrida num pedestal, a solução de todos os problemas, né, não só de saúde física, mas de saúde mental, que é o tópico do episódio de hoje, né? A gente tem que olhar ela com parcimônia, ela tem sua capacidade de auxiliar, né, mas não como protagonista de um tratamento de uma saúde mental, né, mas como um coadjuvante, uma prática que pode andar ali em paralelo a um tratamento medicamentoso. Tem que ser visto com cuidado também a questão da personalidade da pessoa. A corrida pode trazer mais ansiedade, né, pode trazer cobrança pessoal, cobrança frente aos outros, social e etc. A gente falou aqui de rede social também, né, que eu acho que é uma questão a ser levada em conta hoje em dia. Então é isso. Meu agradecimento também ao André, ao Diogo. Achei o episódio muito bom. E assim, se você está nos ouvindo, né, e você se encontra ali no momento de fragilidade, se sente... percebe que tem algum sintoma de depressão, de ansiedade, isso é recorrente, etc. Eu acho que em pleno século XXI, né, não só século XXI, as pessoas falavam isso, sei lá, em 2002, né, a gente está em 2025, né? Então, assim, mais do que na hora das pessoas pararem de ter preconceito, de acharem que esse tópico é um tabu, que é uma fragilidade que você não pode mostrar para as pessoas, que você não pode procurar ajuda. O Diogo aí, psiquiatra, a prova disso, né, atendendo pessoas, ajudando pessoas nesse sentido. Então, se você tem qualquer tipo de sintoma, procure ajuda, né? Então, acho que essa a minha mensagem final aí. Passo a palavra para o Diogo, então. Eu estou muito feliz de estar aqui. Falar de corrida para mim hoje é um prazer, né? Estudar sobre isso é outro prazer. E o convite, eu acho que foi uma das coisas que mais me alegrou aí nos últimos tempos. Assim, eu achei sensacional. Quero agradecer ao André Moreira aí. Os caminhos aí que vão se colocando e a gente dá uma sensação de não sei, completude, assim, né? De poder trabalhar e poder falar, unir o que você gosta de trabalho, o que você gosta de lazer, de atividade física, isso e talvez levar um pouco disso para as pessoas, né? Quem conversa comigo vai ver que eu sempre quero falar um pouquinho dessa questão de tudo tem dois lados, né? O mundo é redondo, não é quadrado, né? Cada lado que você olhar, você vai ter um ponto. E a corrida é isso, né? Cada âmbito que a gente olha, ela vai ter um ponto. Então, se a gente faz ela de uma forma moderada, respeitando o nosso limite, prazerosa, a gente vai para frente, ou a gente utiliza isso como algo bom na nossa vida, né? Caso contrário, vai ter algum problema. Perfeito. E é isso, gente. Vamos aplicar o autocuidado do jeito certo, né? Maravilha. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Murilo. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Muito obrigado. Boa noite. Até.